apoio da Campos não pode se juntar a nós, Paulo Inglês, que está cometido com o pluralismo, a quem nós dedicamos ou desejamos rápidas melhoras. Graça Campos, queria aduzir alguma coisa mais sobre as nossas diligências feitas, termos aqui nos estúdios pessoas ligadas quer à Casa Militar ou outras. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, caros confrades. Antes de mais, Teixeira, eu gostava de fazer uma breve nota sobre a participação da Angola no CAN, que terminou ontem, com um resultado que acho que é bastante honroso. Na verdade, chegar aos oitavos de final de uma competição como a CAN não está ao alcance de todos. Quartos, Graça. Chegamos aos quartos. Nos quartos, não, de facto, não está ao alcance de todos. Mas ainda porque a nossa seleção foi para essa competição rodeada de muito pessimismo. Né? Poucas pessoas apostavam um chave forado na nossa seleção. Portanto, esse resultado, evidentemente, honra-nos a todos. E também deveria fazer um bom motivo para reflexão para aqueles que prometeram mundos e fundos. Refiro-me ao Banco Kev e à Unitel. É verdade que a seleção não chegou às meias finais, mas na verdade essas duas instituições que estavam mesmo movidas pela genuína vontade de ajudar a seleção podem dar metade do prêmio. Perdemos bem, cabeça erguida, não levamos cabazada, portanto a seleção deu o melhor de si. Portanto, acho merecedor de pelo menos metade dos prêmios que foram prometidos. Por último, a esse respeito, também gostava de dar aqui nota aqui. Mais uma vez, algumas pessoas não desaproveitaram a oportunidade de vulgarizar o Estado angolano. Desta vez, coube ao governador do Kwanza Sul, que por via de um despacho ordenou todos os municípios, comunas, e sanzalas, e guetos, organizarem, montarem telões públicos, as populações assistissem aos jogos. Muito provavelmente o governador do Kwanza Sul nem sequer sabe que mais de 90% do Kwanza Sul não tem energia elétrica. Portanto, eu não sei como é que as pessoas iriam assistir os jogos na televisão. Quer dizer, é mais uma demonstração de que a gente que vulgariza o nosso país, a gente que faz do nosso país um bem, uma coisa que não se leva a sério. Semana passada falamos aqui que é a nova coqueluche da Academia de Ciências, para ver aqui o governador do Consul descobrir que mesmo sem energia elétrica, as pessoas, todos os habitantes do Consul deviam forçosamente assistir ao jogo de futebol. Né? Então, são essas coisas que somadas fazem uma caricatura. Essa é a segunda nota que tem relacionada com a ausência, quer do representante da Casa Militar, quer do representante da bancada parlamentar, com uma falta de cultura de debate. Portanto, como sabemos, o MPLA não é exatamente um partido habituado ao debate. Nos chamados Estados Democráticos de Direito, Angola é o único caso aqui que as eleições, sejam elas presidenciais, sejam elas outras, não são precedidas de debate entre os candidatos. Isso não acontece desde 92 porque o MPLA não aceita, o MPLA não tem essa cultura de debate, o MPLA tem a cultura da imposição. Né? Então, neste caso vertente, o MPLA não acha necessário discutir publicamente, expender publicamente os seus a favor dessa lei. O MPLA tem uma bancada
um parlamentar que é maioritário e que é, ao mesmo tempo, é de uma fidelidade canina. Portanto, tem absoluta que quando essa a bancada tomar, quando for chamada a aprovar esse diploma, falou sem hesitar. É por isso que o empregado não perde, entre aspas, não perde entre aspas, tempo em um espaço público defender os seus argumentos, porque tem uma bancada parlamentar que lhe faz totalmente as vontades. Evaristo Mulaza e David Boy, eu sei que vocês gostam de xadrez, mas pelo menos xadrez, mas tem alguma palavra, pelo menos para futebol. Mulaza e David Boy, terão visto o Cano ou não? Bem, bom dia a todos, bom dia ao Dr. Paulo e à doutora Cesaltina. Eu não vi, confesso que não vi o jogo, não vi jogo nenhum. Não sou muito adepto de futebol, não é? Sim, eu sei, David. Não, de facto não assisti jogo nenhum. Tentei ontem online, aí uns minutinhos apenas. Então não tenho grande afeição pelo futebol. Agora, coisas mais paralelas, assim, eventualmente, o Graça também já referiu. Penso, só para dizer o Graça, que parece que o Banco Kev manteve, pela voz da sua PCA, manteve prémios que são de 8 milhões de kwanzas, o que a mim me faz alguma estranheza, não é? É porque é que estas coisas não aconteceram antes, não é? Portanto, já se sabia que o campeonato havia de acontecer, já se sabia que Angola ia participar no campeonato, portanto, causou-me alguma estranheza que essas coisas, essas promessas, depois tudo mal, tudo meio amadorismo, parece pessoas que só queriam ter alguns minutos de fama, não é? Com processos muito, na minha perspectiva, pelo menos muito anormais, não é? O presidente do Conselho de Administração de bancos, atenção, quase todas as empresas que interviram são nossas, entre aspas, não é? Portanto, o BAE é nosso, o BAE é da Sonangol. O Banco Kev é da Carrinho. Também Era. Sim, a Carrinho também tem algumas coisas que são nossas, não é? Portanto, são algumas empresas, esse tipo de empresas, que de forma... A Unitel é nossa, acho que ainda é nossa a Unitel, não é? Portanto, então, a forma como isso foi feito me pareceu meio... Eu pensava que, por exemplo, Graça Campo, eu pensava que a Unitel tivesse um departamento de comunicação, né? Que esses departamentos têm alguma utilidade, não é? Ou que a federação também tivesse uma área de comunicação, por exemplo, ou tivesse uma direção, ou, sei lá, uma série de situações, Cândido, que me pareceram bastante anedóticas. E depois a gente não consegue medir, infelizmente, não sei se a doutora Cesaltina consegue medir isso, conseguiria medir o impacto dessa intervenção, não é? De repente, desses presidentes desses bancos começaram a ligar para o jogador, não sei que impacto é que isso teve no espírito da equipa e na estabilidade emocional da equipa para o jogo de ontem, não é? Só vi aí que o treinador, acho que colocou o seu lugar à disposição, parece que já não quer treinar a seleção, não sei se isso é verdadeiro. O Mulaza, como jornalista, talvez saiba disso, mas quando eu vi, parece que o treinador já não quer. O Mulaza não é só jornalista, também é futebolista. Não sabia. Jogou no Progresso Sabizanga. Mas é isso, Cândido. Penso que sim. Para mim, eu não estou dentro do espírito, assim por fora. Para mim, uma derrota é uma derrota, não é? E quando se festeja uma derrota, para mim é sinal de qualquer coisa estranha também. Mas enfim. Mulaza. Bom dia. É jogador do Progresso Sambizango.
Só não sei que camada, só não sei que escalão, né? Não, dos construtores do Luís. Dos construtores do Luís. Bem, eu tive naturalmente que assistir ao jogo, salvo por razões de força maior, tive naturalmente a assistir ao jogo. E eu estou inteiramente de acordo com o que diz o Graça. Relativamente, e é preciso acrescentar que, de facto, pelas declarações que nós ouvimos do Presidente da Federação, a Seleção Nacional chegou a CAN sem qualquer apoio do Estado. Isso aqui ficou claro nas declarações. Isto, para mim, foi mais grave, porque em relação aos apoios que surgiram das entidades privadas, do público, do que for, e sem querer aqui fazer papel de advogado de diabo de qualquer empresa que seja, parece-me que ainda se possa falar de algum oportunismo, de alguma falta de profissionalismo na forma como as coisas foram feitas. Bem, são entidades que não têm responsabilidade material nenhuma de apoiar a seleção. Portanto, se o fizeram, foi um gesto, independentemente, disse há bocado, falar de algum eventual oportunismo, mas se o fizeram bem, porque quem tinha a obrigação primeira de garantir que a seleção chegasse a campo com as condições materiais, logísticas, psicológicas e o que for, é o Estado, o Governo, a Seleção Nacional é um património público, é um ente público, a Federação é um ente público. E quando nós ouvimos o Presidente da Federação dizer que foi a CAN de que lápis, fazendo que lápis, e só depois de lá estar é que lhe chegou 1/3 do valor que havia exigido, isso de facto é bastante revelador da displicência e do deixar de facto que norteou todo este processo. E para mim ainda mais estranho foi, em cima destas declarações, depois termos visto aquele vendaval de bajulismos e bajulações e até a transformação da vitória de Angola em presente para o Presidente da República. Ora, de um governo que não apoiou, nas circunstâncias em que, de facto, devia ter feito. Portanto, eu acho que são essas notas primeiras. Concordo que a Seleção Nacional, o Bonho diz que, não sei, comemorar derrota pode ser demonstração de alguma coisa. Eu também eu acredito que pode ser demonstração de alguma humildade, porque nas condições em que nós fomos e perante o adversário que é superior à Angola, reconheçamos isso, não obstante a capacidade que eventualmente a seleção tivesse de ganhar no jogo, mas temos de admitir que o adversário foi superior e considerando as condições que nós tivemos para chegar à competição, volto a dizer, apegando nas declarações do Presidente da Federação, eu penso que os rapazes, passa aqui o termo, fizeram de facto um trabalho merecedor de reconhecimento, merecedor de respeito, de facto nos orgulha. Daqui para frente, espero que tenhamos aprendido alguma coisa, de modo a que nos possamos arrumar, não se perca esse capital que se conseguiu agregar, para que possamos nos arrumar melhor, trabalhar mais e naturalmente, projetar resultados muito melhores. Bom, aqui nos estúdios, Dr. Cesaltina Abreu, qual foi a sua Eu gostaria de dar uma contribuição, não só em relação ao desafio aí lançado pelo David, mas também em relação ao que está sendo, ao que eu tenho pensado sobre isso. Eu não sou também fã de futebol, mas eu sou fã do desporto, em sentido geral, porque o desporto é realmente, se nós pensarmos bem, é uma das atividades através das quais se pode perceber muito sobre uma sociedade, tanto do ponto de vista de ser estimulado. Porquê? Porque o desporto ensina-nos muita coisa sobre cidadania, ensina-nos, por exemplo, a olhar o outro como adversário e não demonizá-lo como inimigo, ensina o fair play, ensina o papel da intermediação, da arbitragem, ensina o papel do apoio, da solidariedade. Quando se trata de uma seleção nacional, seja ela de qualquer atividade, eu estou a lembrar-me de uma coisa aqui particularmente. Em setembro de 2017, a Seleção Nacional de Pesca Desportiva, de bico, ou lá como é que aquilo se chama,
em setembro, poucos dias depois das eleições, ganhou o campeonato mundial. Não teve nenhuma repercussão. Da mesma maneira que uma série de outras atividades não tiveram. O futebol, em geral, tem, porque é o desporto das massas. É a distração, de alguma forma. Não é? Como a gente sabe que em tempos de crise há algumas medidas que são avançadas exatamente que é para distrair o pessoal. Mas voltando ao meu ponto, para mim, o desporto tem de ser uma atividade dentro da promoção de cidadania que mais contribui para educar as várias camadas, até porque nas várias modalidades acontece em vários escalões, como há pouco aqui foi dito, e, portanto, isso pode ajudar a educar a sociedade. Mas lembro-me também, quando eu estudei, havia campeonatos do bairro e havia campeonatos de escolares. Isso são escolas, para além daquelas escolas que têm os clubes, são escolas, são formas de promover o desporto na sociedade. Nós não temos isso. Nós depois queremos ter seleções que sejam, em princípio, a seleção significa, pelo próprio termo, escolher o melhor que há. Mas para nós escolhermos o melhor que há, nós temos que ter muito espalhado, muito trabalhado, muito treinado, para depois podermos escolher o melhor. E isto aplica-se a todas as modalidades. O que me pareceu que aconteceu agora, depois da passagem aos quartos de final, foi um oportunismo muito grande, uma falta de senso de nação. Ouvi contar até outros episódios, como os jogadores terem recebido envelopes com dinheiro, inclusive com quantidades diferenciadas para os mesmos membros da mesma seleção, levados em mão, e outras coisas do género. Quer dizer, a seleção deveria primeiro ter sido constituída a partir desses vários escalões, dessas várias formas de apurar os melhores do futebol, do basquete, do vôlei, seja do que for, do handebol, etc. Para que depois a gente tenha condições de poder olhar para aquela seleção e dizer, bem, esta é a seleção nacional que nos representa nesta modalidade e ela tem em si o melhor que nós temos no momento, neste escalão. E ter o apoio necessário, o apoio de Estado. É uma seleção, é a bandeira, é o símbolo do país que vai estar ali. Tem que ter apoio. Eu também li todas essas declarações de que a seleção tinha chegado a Abidjan com empréstimos. E só depois se revelaram aí os... Então, eu creio que é mais um sintoma da anomia que caracteriza a nossa sociedade. Bom, deputado Paulo Faria também, obviamente, acompanhou o CAN, seguramente. Quais são as suas notas? Sim, antes de mais agradecer também a oportunidade que me dão para fazer deste espaço uma oportunidade de interação com os ouvintes e também uma oportunidade de aprendizado permanente com os colegas que fazem parte deste painel. Antes de mais, também desejar um ano próspero para os caríssimos Boi, o Mulaza, o Graça Campos, o Paulo de Carvalho, a quem desejo rápidas melhoras. Enfim, a questão do futebol, eu devo ser honesto que não fiquei tão empolgado com o CAN, porque já suspeitava que a seleção nacional estava desprovida de meios, não tinha apoios institucional, e, enfim, ficou basicamente reduzida ao abandono. E daí, naturalmente, de forma assertiva, as declarações públicas do presidente da Federação Angolana de Futebol. Portanto, este é um problema, mas o que me chamou a atenção foi o aspecto meio de espetáculo, de banalização, meio carnavalesco, não é? Que se foi constituindo à volta dos êxitos, não é? Incipientes da nossa seleção de futebol. Eu não quero, por incipiência, não quero dizer que as vitórias foram mero acaso, não quero dizer isto. Mas atendo sobretudo ao penúltimo jogo, não é, da seleção com a seleção da Namíbia,
onde a própria ministra da Juventude e Desporto, ela protagonizou um ato de extrema efusibilidade, indo ao balneário, dançando com os jogadores, abraçando, o que é de facto muito bom, não é? Mas a parte final, para mim, chamou-me a atenção, onde ela dizia que, Marara Presidente, esta vitória é para si. Ela basicamente ofertava aquela vitória, era como se o Presidente e outros órgãos da instituição tivessem participado com meios, recursos e também moralmente contribuindo no processo de preparação da seleção. Portanto, enfim, então agora a minha questão, e possivelmente será a questão também dos nossos ouvintes, será que a Ministra da Juventude e Desporto ontem, no final do jogo, também teria dito que oferecia derrota ao Presidente da República? É uma questão que talvez seria bom, não é? Que fosse colocada também, porque temos de celebrar as coisas positivas, tanto quanto também as coisas negativas, não é? Portanto, mas a forma do espetáculo carnavalesca, mesmo banal, não é? Que se foi manifestando, enfim, mostrarem o Presidente também a acompanhar o jogo, enfim, estas são coisas que deveriam ser logo mostradas no início, não é? Então denota um certo aproveitamento, um imediatismo. Isto é sinceramente algo negativo, mas também é revelador dos moldes que de certa forma caracterizam, não é, a gestão da coisa pública sob a administração do titular do poder executivo, e neste caso do MPLA, não é, uma gestão que infelizmente vai completar meio século, não é? É tudo à base de improviso, do espetáculo, do carnavalesco, da banalização, o culto de personalidade, enfim, e o que está de facto é uma espécie de uma concha, que dizia o Patrick Chabala, a concha vazia, não é? Uma gestão da concha vazia, está desprovida de substância, então isto é meio preocupante, não é? Preocupante. Bom, e o pior é que nós não tiramos lições disto. Em 2005, quando foi o primeiro apuramento, e foi talvez a primeira manifestação que eu senti da ideia de nação, pertencíamos todos, festejámos todos, Nós não tiramos lições das coisas e não melhoramos. E penso que, do ponto de vista do desporto, nesse aspecto que eu estava a referir, me parece que nós não andamos mesmo para a frente. Creio que nós, neste momento, temos muito mais dificuldade de constituir, em qualquer das modalidades, seleções que realmente possam ser representativas do melhor que naquela modalidade Angola tem. Bom, duas notas também em relação à participação. Estou completamente de acordo com o que Graça diz. Portanto, nós não éramos favoritos sequer no grupo, porque tínhamos a Argélia e tínhamos o Burkina Faso, que tem melhor palmarés do que Angola, não é? E eram os favoritos à qualificação à outra fase. Felizmente, Angola surpreendeu, e mais do que isso, né? Fez pela primeira vez, teve 2 vitórias num CAN e um empate. O que muito nós tínhamos conseguido até então era uma vitória e um empate, ou 2 vitórias, não, uma vitória e 2 empates. Foi em 2008, no CAN do Ghana, em que Angola estava no grupo com a Tunísia, Senegal, e Angola conseguiu neste grupo 5 pontos, resultante de uma vitória e 2 empates. Fizemos de facto história, podemos não celebrar tanto, mas há aqui razões para assinalar essa participação de Angola. A outra nota é que, para mim, seria na realidade um ato consequente se essas empresas que foram manifestando durante a qualificação para as oitavas de final pudessem apoiar as pequenas equipas dos bairros que nós temos, várias equipas de bairros que clamam, por exemplo, por bolas, por chuteiras, e infelizmente não vemos assistências a esses clubes. E mais do que isso, as administrações municipais não estão preocupadas com a preservação de lugares para a prática do esporte. Quando eu vejo, por exemplo, um campo de futebol que durante muito tempo foi usado pela Associação Provincial de Futebol para fazer disputar campeonatos provinciais,
que é aí junto à Rádio Nacional de Angola, frente ao Telecom, montado um estaleiro de um chinês qualquer, quer dizer, usurpou-se aquilo e aquilo é quase com um antro de lixeiro, aquilo não era o espaço da Telecom, mas alguém colocou lá um estaleiro e aquilo ficou assim. Impede-se, na realidade, que jovens da Manhanga, do Alvalade e tudo o resto possam praticar futebol, porque não tem espaço. E hoje está-se a atacar, inclusive, zonas como estamos a falar de Luanda, portanto, nas outras províncias não se coloca essa situação, mas em Luanda, hoje está-se a atacar zonas como Zango, por exemplo, em que o Estado constrói centralidade, o Estado constrói, por exemplo, zonas habitacionais, mas depois não tem preocupações com espaço de lazer. Para o futebol não há, zero. E está-se a atacar esse espaço. Então, acho e as que escolas aqui, não têm espaço para a prática desportiva. exatamente, acho que aqui essa participação tem de facto de nos fazer refletir nessa perspectiva, quer sobre os efeitos úteis que a doutora Cisaltina Abreu já aduziu ao que o desporto traz. Por outro lado, eu, toda a minha vida profissional foi ligada ao jornalismo desportivo. E por inerência disso, andei um pouco por esses países da África do Oeste. Mali, Senegal, Gana, Gabão, todos esses países. É que a ausência de Estado na vida daqueles cidadãos faz com que eles encontrem no desporto como uma das vias para poder fugir à pobreza e tudo o resto. Não é por acaso que quando se olha para um campeonato francês, quando se olha, por exemplo, para o campeonato inglês, quando se olha, por exemplo, para os principais campeonatos europeus, encontramos uma profusão de jogadores vindo desses países, Mali, Burkina Faso, Gana, Senegal, porque é um escape. Assim como vemos nos Estados Unidos da América, o basquetebol, o futebol americano, é um escape para os negros norte-americanos, que não, na realidade não têm condições de frequentar as melhores universidades, exatamente, eu entendo que nós também temos essa realidade aqui. Temos, gente do Cacoaco, centros primórdios, gente do Cacoaco, gente de Viana, gente que tal, às vezes encontra no desporto uma via de escape para fugir à pobreza. Okay? E então devíamos, de facto, o Estado devia usar este veículo como uma forma de emancipação também daqueles cidadãos que não podem podem pagar uma faculdade e nem têm às vezes predisposição para isso, mas podem encontrar no desporto isso. A última nota é que esta seleção que esteve no CAN, com devido respeito para todas as outras, foi alimentada por um clube que se chama 1º de Agosto. Porque, felizmente, o 1º de Agosto, em 2007, 2008, começou a fazer um programa estruturado de formação, foi contratar treinadores séniores para trabalhar as escalas de formação. E estrangeiro, porque habitualmente no nosso desporto, os treinadores estrangeiros são para as equipas séniores. A direção do 1º de Agosto foi contratar treinadores. Este senhor Pedro Gonçalves treinou as camadas jovens do 1º de Agosto. E ele tinha sucedido um outro treinador já sénior que estava a trabalhar, por exemplo, as camadas de formação do 1º de Agosto. O 1º de Agosto criou, como digo, uma questão estruturante, uma questão estruturante, não apenas no futebol. Uma cultura de formação. Não apenas no futebol, que permitiu, por exemplo, os jovens como Gelson Dalla, Zine, e tantos outros que hoje brilham, Zito Luvumbo, e tantos outros que hoje brilharam, quer no Campeonato Africano, quer no Mundial Sub-17, quer os que estão hoje, por exemplo, a brilhar no estrangeiro, sem desprimor, obviamente, do Petro a poder acompanhar, também tivemos aí jogadores do Petro, mas grande parte dos jogadores vem das formações do 1º de Agosto, porque tem uma questão estruturada que nós nunca tivemos no nosso desporto. Eu sou jornalista desportivo há quase 20 anos e conheço, na verdade, as condições que os clubes colocavam para as camadas de formação. Sempre são as piores condições. Os jogadores têm de caminhar a pé, os jogadores não tinham sequer onde se deitar, os jogadores não tinham, por exemplo, onde tomar pequenas... E o 1º de Agosto estruturou isso. Transporte, lugar condigno para treinar, treinadores à altura, centro de reabilitação física e tudo isso. Ora, por isso é que quando se retira um apoio ao 1º de Agosto, está-se a matar em última instância o desporto. Meus senhores, não é uma questão de clubismo, não. Eu gostaria que o 1º de Agosto tivesse, gostaria que o Petro tivesse, gostaria que o Inter tivesse. É verdade que alguns dirigentes, como do Inter, e portanto, não conseguiram, porque sempre tiveram condições financeiras. O Inter Clube, por exemplo, devia ter feito muito mais.
o Estado devia cobrar ao Interclube, porque cada polícia desconta, e aquilo que cada polícia desconta, na verdade, poderia de facto permitir ao Interclube fazer a dimensão do 1º de agosto. O Petro de Luanda, por exemplo, também durante muitos anos foi vivendo da Sonangola, orçamentos churudos, que depois não se conhecem qual foi a finalidade. Portanto, o Petro de Luanda, o 1º de agosto, o Interclube, estou a citar apenas estes clubes. Os outros clubes são muito periféricos, tiveram apoios muito periféricos, têm de facto a responsabilidade de estruturar o nosso desporto. Hoje o 1º de agosto alimenta a seleção de futebol como alimenta o handball. Uma vez o Petro alimentou, e temos dificuldades no basquetebol. Por quê? Porque deixamos de colocar nas camadas jovens treinadores séniores no basquetebol. Por isso estamos a enfrentar dificuldade. Portanto, esta vitória ou esta participação de Angola no CAN é de facto um êxito, um sucesso, mas por detrás dele tem essas leituras todas, que o Estado que se diz interessado na massificação do desporto e na valorização do desporto e tudo o resto, devia de facto equacionar todas essas situações. Permite-me, eu sou da direção do Clube Ferroviário. É um clube pequenino, mas é um clube com muita história. Histórico, de facto. Com muita história. E já fez bastante do ponto de vista por exemplo, no caso do handball. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. O Clube Ferroviário é um clube de formação, por lei, está-lhe atribuída. O que é que isso significa do ponto de vista do nosso Estado? Nada. Não tem absolutamente nenhum tipo de apoio. O clube está neste momento só com 3 modalidades, handball, basquete e futebol, com dificuldades tremendas, mas procura ajudar os estudantes através, por exemplo, todos têm que estar matriculados, todos têm estado a estudar, ajuda inclusive no contacto com as escolas, desde que os pais, por exemplo, dá mudanças e tudo, procura ajudar. Tem um centro de recursos que procura ajudar a formação dos estudantes, com acesso à internet, com professores, com cursos de línguas, etc. Mas falo a partir de recursos que vai conseguindo agenciar e, acima de tudo, com patrocínios que vai conseguindo. Mas não tem, do ponto de vista de Estado, algo que corporifique esse estatuto de clube de formação. Portanto, todos esses aspectos, eu creio que nós devemos, no rescaldo de tudo isto, que nós devemos analisar e perceber que isto tem muito a ver, ou tem tudo a ver, e é revelador da maneira como o desporto não é entendido como uma questão fundamental dentro da nossa maneira de gerir, digamos, as coisas. Bom, então, posto isso, salvo se alguém dos colegas que está aí à distância queria aduzir algum outro comentário, podemos avançar para o tema central deste programa. Graça Campos, David Boito, Lázaro, podemos avançar? Bom, como dissemos no princípio deste programa, hoje o centro da nossa reflexão tem a ver com a proposta da Lei de Segurança Nacional e desta proposta a principal preocupação, salvo outras, tem que ver com as medidas e forma de atuação prevista no artigo 36 desta lei. Graça Campos e os ouvintes permitam que eu leia, porque provavelmente muita gente não teve acesso ao conteúdo. Vou tentar ler este artigo. Diz que medidas de prevenção no exercício das suas atribuições legais e estatutárias, as forças e serviços do Sistema de Segurança Nacional devem adotar medidas de prevenção para proteger a vida, a segurança e a integridade das pessoas e respectivos bens. Em circunstâncias excepcionais, as forças e serviços do Sistema de Segurança Nacional podem, nos limites da Constituição da lei, adotar as medidas seguintes: a vigilância policial de locais públicos, locais, edifícios e estabelecimentos por período determinado, a vigilância policial no interior de meios de transporte sempre que seja considerado necessário e por períodos determinados, a identificação de qualquer pessoa que se encontre ou circule em lugar público ou acessível ao público sujeito à vigilância policial, o encerramento temporário e interdição de acesso e circulação de pessoas e meios de transporte em estabelecimento ou locais cuja atividade seja suscetível de perturbar a ordem pública. Consideram-se ainda medidas preventivas a aplicar nos termos da presente lei a realização de ações de fiscalização em estabelecimento e outros locais públicos ou abertos ao público, vistoria à instalação de equipamentos de segurança, proibição de difusão a partir de sistemas radiocomunicações, públicos ou privados, o isolamento eletromagnético ou o barramento do serviço telefônico em determinado espaço,
realização em viaturas, lugar público, aberto ao público ou sujeito à vigilância policial, de buscas e revista para detectar a presença de armas, substâncias ou engenhos explosivos ou pirotécnicos, objetos proibidos ou suscetíveis de possibilitar atos de violência e pessoas procuradas ou em situação irregular no território nacional ou privado da sua liberdade, a apreensão temporária de armas, munições, explosivos, substâncias, objetos proibidos, perigosos ou sujeitos a licenciamento administrativo prévio, o encerramento temporário de estabelecimentos destinados à venda de armas, paiós, depósitos ou fábrica de armamento explosivos e respectivos componentes, as forças de serviço do sistema podem ainda propor a interrupção temporária de vias de comunicação terrestre, aérea, marítima e fluvial, de sistemas de telecomunicações, do acesso e circulação de pessoas, bem como da evacuação ou abandono temporário de locais ou meios de transporte. Ora, esta é uma das normas. A outra que também pode eventualmente suscitar alguma perturbação tem que ver com dever especial de identificação. As forças de serviço de segurança, não é esta norma. Esta norma tem que ver com a colaboração especial. O artigo 40 da proposta diz que o funcionário, o agente administrativo das empresas públicas e privadas e outros têm o dever especial de comunicar aos setores, instituições, órgãos de serviço do Sistema de Segurança Nacional os factos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas que constituem riscos e ameaça à segurança nacional, sem prejuízo do dever de denúncia obrigatório previsto no Código de Processo Penal. A violação do disposto no número anterior é suscetível de responsabilidade disciplinar ou criminal nos termos da lei. Em princípio, estas são as normas mais problemáticas, mas olhando para aquilo que a Constituição da República de Angola estabelece, nos termos do artigo 57 e 58, que tem que ver com as restrições aos direitos, e liberdades, diz a Constituição da República de Angola, nos termos do artigo 57, e eu leio, diz, por exemplo, restrições de direitos, liberdades e garantias. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática para a salvaguarda de outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de reverter caráter geral, isso me interessa. O 58 diz uma situação que quais são os pressupostos, ou quais são as ocasiões em que pode haver suspensão dos direitos, liberdades e garantias. Diz o artigo 58 que o exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas pode ser limitado ou suspenso em caso de estado de guerra, em caso de estado de sítio, ou estado de emergência nos termos da Constituição da lei. O estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência só podem ser declarados no todo ou em parte do território nacional nos casos de agressão efetiva ou iminente por força estrangeira, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade. A opção pelo estado de guerra, estado de sítio ou estado de emergência, bem como a respectiva declaração e execução, devem sempre limitar-se a ações necessárias e adequadas à manutenção da ordem pública, à prosecução do interesse público, interesse geral, ao respeito do princípio da proporcionalidade, limitar-se, nomeadamente quanto à extensão, duração e tudo o resto. Portanto, começo aí pelo deputado. Como é que é possível essa proposta pretender limitar direitos dos cidadãos de ir e vir e tudo o resto, quando a Constituição é clara em que circunstâncias é que devem ser limitados os direitos? A proposta diz que em circunstâncias excepcionais, não diz quais são as circunstâncias excepcionais. A Constituição é clara em que circunstâncias é que qualquer lei pode se restringir ou suspender direitos. Estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência. Portanto, como é que se compreende essa proposta, Sr. Deputado? De facto, não há compreensão possível, racional, não é? Destas incongruências estruturais, não é?
São incongruências que denotam fundamentalmente um quadro de inconstitucionalidade, isto já foi dito, mesmo em sede das discussões da Generalidade, onde desembocou-se o processo de votação na Generalidade dessa proposta, e parte da bancada, o grupo parlamentar da UNITA, o GPU, bateu-se de forma vigorosa e convincente para denunciar as ambivalências, vícios e violações que estão patentes nesta proposta de Lei de Segurança Nacional. Ora bem, isto é um facto, mas eu gostaria de salientar outros aspectos que, de certa forma, estão ocultos, não é? Eu gostaria, antes de passar até para isto, fazer referência a um pequenino extrato do discurso proferido pelo secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin III. Isto foi a 27 de setembro do ano passado. E ele dizia algo assim nesse discurso: quando os generais anulam a vontade do povo e colocam as suas próprias ambições acima do Estado de Direito, a segurança sofre e a democracia morre. Portanto, e outro aspecto também ele fazia referência neste discurso que ele chamou para uma parceria de princípios e prosperidade. Ele citava, não é, também algo que é referenciado, atribuído a Obama: a África não precisa de homens fortes, mas sim precisa de instituições fortes. Portanto, estamos aqui... Isso na sede da União Africana? Barack Obama. Sim, senhor, 2010. Sim, 2010. Portanto, então, nós estamos aqui diante de uma proposta que celebra a exaltação da supremacia do homem forte, não é? E, aliás, isto está muito bem também referenciado, não é, no artigo 3º desta proposta, não é? Portanto, que as forças, deixe-me só chegar ao artigo 13º, onde, de facto, se atribui ao Presidente da República esta supremacia, não é? Portanto, aqui está, sob a autoridade suprema do Presidente da República, o artigo 19º das Forças Armadas. Portanto, são essas incongruências que, ao meu ver, contribuem para o ciclo de fragilidade permanente das nossas instituições e ameaça até ao Estado democrático e de direito. Então, eu fazendo alusão ao conjunto de antecedentes que não estão explicitados aqui, as declarações feitas pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, fez declarações um bocadinho antes, não é, das eleições de 2022, em Cabinda, onde ele alertava os angolanos: brinquem com PlayStation, joguem com os vossos filhos, joguem com os vossos filhos, mas não se metam com a segurança nacional. E muito recentemente, em dezembro, em sede de discussões da especialidade do Orçamento Geral de Estado com os órgãos de defesa e segurança nacional, a mesma entidade voltou a fazer uma declaração que é de todos assombrosa e deveria nos preocupar a todos, onde ele dizia que o voto sentou constituía efetivamente uma ameaça à segurança nacional. Portanto, isto é algo muito sério. Então, o que significa que o que está aqui tipificado nesta proposta é a emanação da preservação do status quo de um regime. Não é nada a garantia dos direitos fundamentais e a preservação e a defesa de uma ordem constitucional, Estado Democrático de Direito, lamentavelmente, não é? Portanto, e os indícios temos-los aqui neste artigo 36 e por aí adiante. De qualquer das formas, temos uma proposta, não é algo ainda acabado, não é? Passou na Generalidade, com 117 votos a favor, não é, pelas bancadas parlamentares do MPLA e o Partido Humanista Angolano, e 81 votos de abstenção. A UNITA e também o Grupo Parlamentar Misto,
Partido de Renovação Social e a FNLA, portanto, juntaram-se ao voto de abstenção. Significa que a batalha começa já, não é? E é neste processo de batalha em que o grupo parlamentar da UNITA está convicto e inteiramente engajado. Esta semana ainda observamos o processo de consulta e interação com os parceiros sociais que deram contribuições válidas e bastante ricas, fizeram análises muito sérias, não é? Sobre os vícios desta proposta de lei. Portanto, significa que neste momento este debate deve ser um ato continuado por várias plataformas especializadas e não só, para, enfim, darem contribuições para a melhoria desta proposta de lei. Portanto, não é um ato concluído, mas apenas inaugura, digamos assim, a abertura e a publicidade dos vícios e aspectos de inconstitucionalidade aqui subjacentes, não é, na proposta de lei. Portanto, é tudo quanto me assiste, enfim, dizer nesta primeira fase de abordagem. Obrigado. Dr. Cesaltina, quais são as leituras que faz da proposta? Bem, eu vou permitir-me dizer o seguinte. Eu, desde o início, que tenho procurado chamar a atenção para o que esta lei, do meu ponto de vista, a intenção que está por trás. E a intenção que está por trás tem que ser vista para além desta proposta. Do meu ponto de vista, e longe de qualquer tentativa de, como é que chamam, de tentar criar uma situação de perigo, isso tem um nome, mas agora está-me a escapar. Securitização. Não, securitização é o que eu penso que está por trás disto tudo. E isto não pode ser visto só na perspectiva desta lei. Tem que ser visto, no meu entender, ou eu pelo menos leio, na perspectiva de um conjunto de normas e no seguimento, digamos, da falta de uma cultura institucional que realmente reforce a cidadania, promova o Estado democrático e de direito e aprofunda a democracia. E isso só se faz numa situação em que a sociedade conheça progressivamente melhores condições de vida. Não é possível, numa sociedade com os nossos indicadores sociais, com a situação de penúria levada a um extremo, não é possível pensar em segurança nacional e de outras, porque na minha perspectiva, a paz estrutural, não é aquela paz definitiva que costuma ser declarada no 4 de Abril, que é a ausência de guerra. Não é isso. É uma paz, de facto, que seja construída a partir da criação de condições de vida, de promoção de cidadania de todos os angolanos e de uma maneira cada vez mais progressiva. É aí que está a segurança. São essas pessoas todas que vão garantir realmente a manutenção de um Estado de segurança. Somos nós todos. Temos, obviamente, instituições preparadas para isso, o Estado está equipado com isso, com instituições, tanto ao nível da preservação da soberania, quanto ao nível daquilo que se chama a ordem e segurança pública. Mas, para isso, esses conceitos e, acima de tudo, essas práticas têm que estar pervasivas na sociedade. Eu não acredito que seja possível criar um Estado, criar uma sociedade, criar numa sociedade um ambiente de paz, enquanto houver pobreza e desigualdades sociais e exclusão nos termos em que nós temos aqui. Eu não vejo esta lei de segurança isolada, como dizia há pouco. Eu vejo-a na sequência da nova proposta que foi apresentada e passou na Assembleia no dia 25 de maio, que é da lei das ONGs, portanto, uma retomada de algo que já tinha sido tentado na primeira década deste século, depois voltou à baila em 2015, 2016, foi declarada inconstitucional e mais ou menos nos mesmos termos volta a aparecer agora. As alterações à lei de imprensa. As constantes mudanças à proposta de divisão político-administrativa. Lembremos-nos que só no período de 2022 até agora houve 3 propostas. 3. Uma delas submetida à consulta pública
relativa, mas houve alguma coisa em 2022. Ainda em 2022, logo após o mês, quando foi do discurso da nação e depois numa reunião do Comitê Central, o Presidente fala de uma nova proposta. E o curioso aqui, da mesma maneira que se passa de um plano de desenvolvimento nacional para o outro, sem nunca se fazer o balanço e sem nunca se apurarem as razões pelas quais aquela proposta é abandonada e uma nova proposta é concebida. Nós nunca fazemos isso. É impressionante. E agora já não são aquelas mais 5 e mais 581 municípios, ou a totalidade de 581 municípios, como era a discussão ano passado, mas agora já é outra discussão. 325. 325 e 2 províncias. Mas o que é que fez com que as propostas anteriores fossem abandonadas? Porquê? Bem, e não só. Nós temos também os tais de comitês de vigilância. Os tais de comitês de vigilância são formas práticas de implementar o que está no espírito desta Lei da Segurança Nacional. Porque se nós formos olhar para aquilo, e principalmente se olharmos, como eu procurei olhar, para as comissões de moradores e os conselhos de moradores, não tem nada ali para promover participação, não tem nada ali para promover inclusão, não tem nada ali para promover cidadania. Tem ali para promover policiamento de todos contra todos. É o que está ali. Inclusivamente, essas comissões de moradores que podem ser, segundo a lei, eu tenho aqui os artigos todos, podem ser promovidos ou propostos pelos cidadãos, têm que ter o reconhecimento das autoridades administrativas locais. Ok? Portanto, não são iniciativas de baixo para cima, não são iniciativas dos cidadãos a identificarem os seus representantes. Não são. E agora, para meu espanto, quando eu pensava que nós tínhamos que Essas comissões de bairros integram a administração autónoma, não é? Qual a administração autónoma? Mas nós temos autonomia alguma aqui, Teixeira? Nós não temos nenhuma autonomia aqui. A gente tem de começar a atribuir às palavras, tem de começar a atribuir-lhes o sentido que elas têm. Nós não temos absolutamente nenhuma autonomia. Nós continuamos a ter de cima para baixo uma projeção daquilo que é digamos, o mindset ao nível de quem gera o país. Um exemplo disso é o tal orçamento do município. Se vocês forem ver, a grande parte das propostas que foram levantadas ao nível local não estão no orçamento. Agora, essa lei que eu estava a falar sobre as comissões de moradores é a lei 7 de 16, nem sequer é de agora. Portanto, mas isto está no espírito. Ela serve perfeitamente este espírito, porque é um policiamento de todos contra todos, a todos os níveis. Se me permitem só o Foucault iria ficar feliz se pudesse ter esse laboratório para estudar a microfísica do poder, ou seja, a possibilidade de cada um a quem é atribuído o poder realmente exercê-lo, e vai exercê-lo da pior maneira, numa sociedade como a nossa. Mas para piorar este quadro, aparece ainda uma criação recente, também destes dias, Observatório Nacional de Combate. Eu pensei que o Observatório observava, mas afinal o Observatório aqui em Angola agora serve para combater. Quer dizer, nós até estamos com essa capacidade de atribuir um novo sentido às palavras, não é? Observatório Nacional de Combate à Imigração Ilegal, Exploração e Tráfico Ilícito de Recursos Minerais Estratégicos. Só esse título já dá margem para muita discussão sobre quem tem o poder, por exemplo, de definir o que é que são os tais minerais, recursos minerais estratégicos. Deve ser o Norte, não é? Devem ser os países do Norte que precisam deles, não é? Para fazer lá os carros elétricos e essas outras coisas, e para alimentar as suas economias e continuarem a fazer florescer o seu jardim enquanto nós continuamos na selva. Mas então, em termos muito gerais, e sem entrar, me parece que a grande preocupação da nossa parte deve residir no facto de que isto é realmente um assalto às instituições do Estado Democrático e de Direito, que põem em causa, e são inconstitucionais a maior parte deles. Porque eu agora, em função desta lei também, comecei a fazer algo que tenho estado a partilhar, que é a situação de direitos humanos em situações de emergência e de exceção.
com base na nossa lei. E aquilo que a Teixeira Cândido há bocado disse, sim, é verdade que eles têm uma nota que diz que esses estados, os tais 13 estados que pôs... Estado de sítio. Pronto, os estados de exceção podem ser a calamidade pública, estado de guerra, estado de sítio, etc. Mas a calamidade já entra dentro do estado de emergência. O estado, nós temos... Sim, os estados de exceção. Entre os estados de exceção. Não, dentro do estado de exceção é estado de guerra, estado de sítio e estado de emergência. A calamidade pública é conteúdo do estado de emergência. De qualquer forma, precisa de ter uma fundamentação que não ponha em causa aquilo que está previsto na Constituição. Precisamente. E, portanto, é isso que preocupa, é a facilidade com que a própria Constituição é posta de lado, é ignorada e aparecem uma série de medidas, inclusivamente essas que eu falei, da lei das ONGs e tudo mais, elas são inconstitucionais. Se nós as avaliarmos à luz daquilo que a Constituição estabelece, elas são inconstitucionais. E é isso que nos deve chamar a atenção, porque é um ataque em várias frentes às instituições do Estado Democrático de Direito. David Boio, essa matéria é excepcionalmente o seu campo de estudo, não é, David Boio? Qual é a leitura que faz da lei? Bom dia mais uma vez. Eu estive a ler e o Graça partilhou connosco a lei. Não é? Eu julgo que a proposta nesse caso... Não, já foi aprovada, já não é proposta, acho eu. Não, ainda é proposta, porque depois tem... Sim. Até ser publicada em Diário da República ainda é proposta. Ok, está bem. Aquilo que eu penso, acho que é o que foi mais ou menos dito pela doutora Cisaltina e pelo Paulo, se nós temos sempre, como nós temos dito, partindo do princípio de que o Estado não é democrático e também não é de direito, não é? Isso torna, em princípio, qualquer lei de segurança nacional problemática, não é? Segurança do Estado. Não é? Portanto, nós falamos de segurança do Estado. Não é? A questão é que tipo de Estado é que nós temos. Não é? Qual é a natureza do nosso Estado? Não é? E se a natureza do nosso Estado é ser um Estado autoritário, se torna, consequentemente, não é? A lei bastante, só mais um instrumento da execução dessa natureza do próprio autoritarismo, não é? Eu penso que o enquadramento, no meu entender, deve ser esse, não é? Isso torna, obviamente, a questão muito problemática. Assim sendo, julgo que essa lei, no fundo, vem reforçar a própria natureza autoritária do regime, não é? É um reforço nesse sentido, ou pelo menos há um risco de reforço dessa natureza do autoritarismo, muito centrado no Presidente da República, não é? Que nas suas funções de presidente e nas funções de quem lidera o Conselho Nacional de Segurança, não é? No fundo, acaba por da sua iniciativa ter um controlo e uma determinação sobre segurança nacional, o que é algo muito arriscado e muito problemático, não é? Que toda a segurança, a segurança do Estado e a nossa segurança esteja confiada essencialmente numa só entidade, não é? E mais, Cândido, no mesmo sentido, não é? É que essa lei pode se tornar e se torna. Eu penso que, se vocês repararem, antes das eleições e não só, há uma série de situações que ocorreram do ponto de vista de prisões, não é? De prisões de várias pessoas, não é? E eu, inclusive, pessoalmente, fui 2 ou 3 vezes a ter que prestar declarações ao SIC, não é? Parecia que o Estado precisava de uma almofada legal, não é? Para a execução de uma série de iniciativas de natureza
política, não é? Por exemplo, quando a lei diz que a qualquer momento, se entender, por qualquer razão, pode chegar à rádio essencial e fechar a rádio, ok? Isto é, se o Estado entender que, por exemplo, esse programa que nós estamos a fazer atenta sobre qualquer coisa de segurança nacional, ok? O Estado pode chegar aí, não sei em que rua aí que vocês estão, não é? Pode chegar aí e utilizar isso e encerrar a rádio essencial e qualquer outra emissora de rádio, não é? E já fez isso, isto é, o que eu penso que o Estado, o poder político nesse caso, porque teoricamente o Estado somos todos nós, portanto o governo, não é? Que é disso que se trata, o governo precisa de uma almofada legal para a sua estratégia de exercício do poder autoritário, não é? E algumas, por isso é que se vocês repararem, certos artigos aí são vagos, são muito, a amplitude é imensa, não é? Não é muito claro, precisamente para depois qualquer situação se recorrer à lei e se executar, não é? Portanto, há uma amplitude nas definições, por exemplo, do que é uma ameaça e risco à segurança nacional, não é? O que é isso? Quando é que estamos realmente numa presença de uma ameaça e risco à segurança nacional? Não é? É tudo muito amplo, não é? E isso, naturalmente, confere a quem tem o exercício do poder, não é? Depois de utilizar a lei conforme lhe for muito, muito conveniente, não é? E depois, aqui também foi dito, sobretudo pela doutora Cesaltina, que é uma coisa, eu nasci depois de 75, não é? De tempo colonial tenho apenas memória, que é no fundo uma espécie de pedificação da sociedade, não é? Que é, de repente, nós vamos começar a criar aqui uma cultura e começamos a esquechar uns aos outros, né? Ficamos uns bufos de nós mesmos, né? E começa a bufar aí o Mulaza vai bufar o Cândido vai bufar o Graça, e cria-se na sociedade, não é? Acho que o Paulo Faria escreveu sobre isso, né? Cria-se na sociedade, aprofunda-se na sociedade um clima de medo, não é? E de desconfiança generalizado, não é? E claramente isso é típico dos regimes autoritários, não é? Agora, quer dizer, o Estado não tem que convocar, ou não devia ter que convocar os cidadãos, aliás, para estar aí a ser fontes de denúncias. Aliás, na lei parece que o Estado até pode responsabilizar criminalmente quem não denunciar. Assim, é algo fora, é horrível, não é? É uma coisa politicamente horrível. Depois, o que é que isso representa para a manipulação política? É uma coisa sei lá, dos regimes quase totalitários, não é? Que é, quer dizer, com essa lei o Estado pode aniquilar, por exemplo, toda a sua oposição política, se assim o entender, ou quando assim o entender, não é? Portanto, Cândido, eu acho que com tudo isso, eu gostaria de perguntar ao nosso deputado por que a UNITA sempre não votou contra, por que se absteve, quer dizer, por que não há uma posição clara, por exemplo, de quem está na oposição, dizer, não, nós votamos contra essa lei, e não apenas, eu sei que há um processo depois de discussão na especialidade, etc., mas eu ainda politicamente eu julgo que seria um sinal político mais claro, não é? Se realmente fosse um voto contra, não apenas uma abstenção. Portanto, Cândido, para isso é tudo. Evaristo Mulaza, as suas leituras sobre a lei, a proposta, no caso. Sobre a proposta. Bem, Teixeira, eu naturalmente não tenho como fazer o meu comentário sem apegar a muito do que já foi dito. E eu começo por dizer que eu penso que penso que foi a doutora Cesaltina que se referiu a isso, não há segurança nacional
nas circunstâncias em que vivemos, as dificuldades e os indicadores socioeconómicos que nós temos. E eu penso que, mesmo até do ponto de vista estritamente conceitual, a própria lei, ou pelo menos os proponentes da proposta da lei, reparem que tiveram dificuldade em definir o que é segurança nacional. Porque nós estamos a discutir uma lei sobre segurança nacional, ou uma proposta, no caso, mas que não define o que é isso de segurança nacional. Não está conceituado. E, de alguma maneira, isso pode ter uma explicação naquilo que a doutora Celtina referia bem. Não é esta visão da segurança nacional, a perspectiva securitária do Estado, não é segurança nacional, como é evidente, e a dificuldade pode surgir efetivamente aí. Por outro lado, há aqui algumas questões que me parecem interessantes de refletir, porque demonstram, de facto, algumas das incongruências. Quando, por exemplo, eu penso que deve ser o artigo 3, salvo erro, ou o artigo 4, que faz referência à proteção dos objetivos nacionais. Não é? Eu tenho alguma dificuldade no contexto, e pegando naquilo que dizia que eu fui ao bocado, nós temos que primeiro partir do pressuposto de que regime que estamos a falar. Eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, mas confesso com toda a ingenuidade que isso possa representar, eu tenho dificuldade em perceber, em determinar quais são os objetivos nacionais. Eu não sei quais são os objetivos nacionais. Não é? Eu não sei, portanto, não percebo quais são os objetivos nacionais. E quando se queira, digamos, de alguma maneira, tornar isso de forma muito vaga, como disse o Boi ao bocado, isto resulta de uma certa intencionalidade, não é? O que é que são os objetivos nacionais que nós que devem ser protegidos em caso de ameaça à segurança? Que objetivos são estes? Eu não sei, muito vago, não sei se alguém os conhecerá. Mas feita esta nota introdutória, eu vou dizer algo que aparentemente talvez até o merecia. Esta proposta de lei, se não estivéssemos num Estado efetivamente democrático, talvez até não tivesse sido proposta nos termos em que está, mas alguns aspectos que levantam muitos receios, que talvez num Estado democrático de direito não levantassem tanto assim. Portanto, parte significativa dos nossos medos, dos nossos receios, resultam precisamente da natureza do regime que nos governa. Porquê? Porque nós temos consciência que estas normas, esses instrumentos, podem ser aplicados de forma absolutamente discricionária. Porque aqui algumas questões, do ponto de vista estritamente teórico, até podem fazer algum sentido. Não é? Nós já vivemos algumas experiências. Por exemplo, eu já estive a comentar sobre isso, penso, há 2 semanas. Nós, quando tivemos a crise do Marburg, por exemplo, o Estado, o Governo, foi obrigado a tomar medidas de exceção. E se eventualmente, naquelas circunstâncias, as medidas pudessem eventualmente incluir, imagine, eu vou dizer aqui talvez um disparate, se as comunicações, de alguma maneira, pudessem facilitar a propagação do vírus, o Estado tinha de exercer a sua autoridade e tomar as medidas cabíveis. Portanto, num Estado democrático de direito, há algumas normas que aqui estão, que levantam muitos receios, que porventura não levantariam. Não estou a dizer que não houvesse uma discussão aprofundada, que não pudesse haver discordâncias, que não pudesse haver rupturas, mas talvez os momentos não fossem tão significativos, tão substantivos quanto aqueles que nós temos. Porquê? Porque temos consciência de que, de facto, este instrumento é um instrumento que pode efetivamente ser usado de forma arbitrária, desde logo quando os aspectos de excepcionalidade, como o Teixeira fez a introdução em muito bem, que estão determinados na Constituição, aqui não aparecem. Ora, isso provavelmente está feito de forma propositada. Para quê? Para que, como dizia também um bocado o Boi, qualquer coisa
poder servir de pretexto de excepcionalidade. Há bocado o Dr. Paulo referiu-se, por exemplo, às declarações do general Furtado, segundo as quais o voto sentou, por exemplo, poderia constituir uma ameaça à segurança nacional, mas em que medida que aquilo poderia constituir uma ameaça nacional? Portanto, eu penso que esta é a questão. Se partirmos do princípio da natureza do regime que nos governa, todos esses receios fazem todo e mais algum sentido. Há bocado, quando se referiu, por exemplo, penso que foi o Dr. Paulo que se referiu a declarações do Lord Austin, penso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, e também algumas declarações do Obama. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a realidade norte-americana, obviamente não tem rigorosamente nada a ver, mas em termos estritamente teóricos, também há muita discussão que se levantou a propósito sobre muitas leis que foram inventadas particularmente após o 11 de setembro. Não é? O Bush inventou uma catrafada de leis que conflituaram de forma grosseira com o Estado Democrático de Direito. Não é? Aliás, não sei se quem leu, por exemplo, a obra do Glenn Greenwald, aquele jornalista que fez a denúncia do esquema de espionagem da National Security Agency, que é a NSA, percebe, de facto, o poder que o Estado norte-americano tem de fiscalização e de espionagem e de colocação das liberdades, de direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, numa escala absolutamente surreal. Mas os americanos não estão no dia a dia preocupados com isso, embora estas matérias tivessem justificado grandes discussões, mas eles têm pelo menos a certeza de que vivem num Estado em que ninguém tem o poder absoluto e discricionário e arbitrário para atacar como bem entender. No nosso caso, o grande problema é este. É o tal pressuposto de partirmos de que estamos, de facto, num Estado, num regime autocrático, e que, naturalmente, com base neste conjunto de leis, como interpretou corretamente, na minha opinião, a doutora Cesaltina, veio criando, no fundo, instrumentos para legitimarem as tais ações que vierem a entender de forma absolutamente arbitrária. Portanto, como primeiro comentário, eu diria que estas são as considerações primeiras. A questão fundamental é de que Estado ou de que regime estamos a falar. Eu penso que essa é a questão fundamental. E, nesse sentido, sigo as palavras do Goio, também me surpreende, e até por aquilo que eu ouvi agora dos comentários do Dr. Paulo, que de facto não tenha havido claramente um voto contra essa proposta, ainda que tenha sido ainda na generalidade. Não sei se foi uma estratégia para depois, na votação final, haver um voto contra, caso a nível da